Queridos, nós estamos diante de um salmo que, na tradução da Septuaginta, palavra difícil, né? Mas eu não vou ficar falando essas palavras, só vou me enrolar, né? Não há uma definição clara de quem tenha sido o autor deste salmo. Há quem diga que Moisés escreveu parte desse salmo, e há também quem intitula Davi como o autor deste Salmo 91 aqui. Mas na verdade, como eu disse, na tradução desta palavra que é difícil de repetir, eu acertei na primeira e na segunda não sai mais. Não há um autor definido dos Salmos 91. Então, tem que se tomar um certo cuidado quando se afirma quem foi o autor. E para alguém que de repente diga, mas que importa o autor? Sim, há uma importância para aqueles que estudam a Bíblia Sagrada quanto ao autor, porque quando você lê um texto bíblico, dependendo, você precisa considerar o seu contexto histórico, o que eles passavam, o que eles viviam. Lembra que naquela época não tinha internet, tá certo? Então a gente precisa considerar tudo o que eles viviam naquela época. Este salmo tem sido um salmo que nós, ao entrarmos em alguns lares, nós vemos os quadros, não é? Com estes salmos. Nós vemos aí algumas portas que estão coladas lá com a informação desse salmo. Nós temos algumas bíblias amareladas com os Salmos 91 aberto, não é verdade? Alguns de vocês, eu não consegui ainda, eu gravava antes, quando era mais novo, com mais facilidade os versículos. Agora eu tenho uma certa dificuldade. Alguns de vocês têm gravado os 16 versículos e tal, e quando eu quero fazer um teste de gravação, não quero deixar sua mente confusa, mas se você gravou mesmo, leia de trás para frente. Já fez isso? Entendeu? Que você ainda não gravou, então, totalmente. Você gravou... Tá certo? Então, alguns de vocês têm os 16 versículos gravados, né? Dos Salmos. E esse Salmo também, ele é utilizado por alguns como uma muleta, como se fosse poderoso no ato da sua proteção. É por isso que ele está em quadros, é por isso que ele está em bíblias amareladas e abertas. Se utiliza dessa forma. Nós temos que tomar cuidado porque os Salmos 91, a eficácia dos Salmos 91 é o Deus que está nos Salmos. A eficácia do Salmo é a atitude ou a atividade de Deus dentro dos Salmos. Isso aqui a gente já pode aplicar, glória a Deus. Em qualquer área da nossa vida, o que importa é a eficácia e a evidência da presença de Deus no ambiente, no lugar onde nós estamos. Glória a Deus. Lembre-se que Deus, ele não é vinculado ao sistema religioso. Não. Aonde tem, glória a Deus, alguém sincero na presença de Deus, que se entrega totalmente a Ele, ali está um tempo, alguém que Ele vai usar, alguém que Ele vai falar. Então, o Salmos 91, ele não serve como essa muleta, como esse ar de proteção, como alguns dizem por aí. Outra coisa também que é típico dos cristãos, dos próprios evangélicos, é orar os Salmos 91, e eu já o fiz, eu vou explicar isso no detalhe a vocês. É orar os Salmos 91 de forma repetitiva. Quem já fez isso? 2 pessoas fez? 3? Quem mais? Quem já fez? Então nós 3 somos os únicos que fizemos. Tá certo? A gente devemos tomar cuidado quando fazemos esse processo, porque nós podemos também cair na reza. Rezar é repetir, é ou não é? Glória a Deus. Esses dias, eu fui chamado para orar os Salmos 91,
E no propósito do Salmos 91, que alguém pediu para que eu fizesse a oração, me pediu para me orar, não sei se foi 3 ou se foi acho que foi 3 vezes. E foi tão interessante que, antes de iniciar o Salmos 91, eu fiz uma oração a Deus. Quando eu estava orando a Deus, aí eu fui ler o Salmos 91. Comecei a ler o Salmos 91, mas na terceira vez que eu fui ler o Salmos 91, o Espírito de Deus me deu uma graça no ambiente. E ao invés de eu repetir o Salmo, eu fiz uma oração do Salmo. Consegue entender isso aqui? Entendeu? Eu li o Salmo em forma de oração. Eu não repeti, eu disse, eu me lembro de algumas coisas que o Espírito Santo me deu, e eu disse: Senhor, Tu és o meu esconderijo, Tu és o meu Altíssimo, em Ti eu descanso, oh glória, aleluia. Então nós devemos tomar cuidado, é que nem a oração do Pai Nosso, pastor. Isso eu aprendi de berço, eu acredito que alguns de vocês vão se lembrar disso também, que nós aprendíamos quando novos convertidos, antes de iniciar a oração, iniciar pela oração do Pai Nosso. É ou não é verdade? Mas o que é na verdade a oração do Pai Nosso? Em uma palavra, o que ela é? Alguém sabe? O que é a oração do Pai Nosso em uma palavra? Uma palavra. Modelo. Ela é modelo. O que os discípulos chegaram? Aquele discípulo chegou em Jesus. Um discípulo chegou em Jesus e disse, né? Pai, como é que a gente vamos orar? Ensina-nos a orar. A Jesus deu a oração modelo. Quando você for orar, você diga: Pai Nosso que estás nos céus. A oração do Pai Nosso, irmãos, ela é completa. Ela tem como você se direciona a Deus, como você adora a Deus. Você confessa pecado, você pede perdão dos seus pecados, mas você também pede graça a Deus para perdoar aqueles que te ofendem. Glória a Deus. A oração modelo do Pai Nosso, e eu sempre falo isso, que oração sem confessamento de pecado não é oração. A oração do Pai Nosso também traz gratidão. Você é grato a Deus pelo pão de cada dia. A oração do Pai Nosso, ela almeja pelo céu, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Glória a Deus. A oração do Pai Nosso tem isso. A oração do Pai Nosso fala das nossas mazelas, das nossas tentações. Livra-me, Senhor, das tentações. Glória a Deus. Então a oração do Pai Nosso, ela é completa. Então, se a gente fica na oração do Pai Nosso, assim como o Salmos 91, somente repetindo, e nós não aplicamos, o que nós estamos fazendo é rezando. Agora, eu não quero entrar nesse termo, ou nesse parâmetro, porque eu acredito nisso. Eu não quero entrar no parâmetro de, que Deus me deu uma campanha, e nessa campanha eu orei 7 vezes os Salmos 91. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio, claro que eu creio. Deus me deu para orar não sei quantas vezes por dia, eu acredito nisso. Inclusive, eu acho que isso tem muito mais efeito, alguém o fazendo, do que deixando a Bíblia aberta lá. Inclusive, eu acho que isso tem muito mais efeito do que deixando colado no quadro. Eu acredito nisso. Glória a Deus. Mas vamos entrar então, irmãos. Essas são coisas que tem, coisas que acontecem e que se fazem acerca desse salmo. Eu li algumas coisas que o pessoal diz que é o salmo mais poderoso da Bíblia. É o salmo mais e assim assado. Então existem algumas coisas que se falam que não são verdades, que só querem na verdade enganar as pessoas. A única coisa, irmãos, que é mais poderosa é a presença de Deus, irmãos. Glória a Deus. Talvez nos momentos mais críticos da tua vida, você não se recorde dos Salmos 91. Mas se você se recordar desse Deus Todo-Poderoso que te livra e que cuida de ti, da tua casa, é o suficiente. Perceba, irmãos, que o Salmo se inicia com isso aqui, o que habita no esconderijo do Altíssimo. O que habita. Na traduções de vocês aí, o que está normal, coloca aí. Versículo 1. É aquele, né? É isso. Aquele
que habita. A minha tradução já traz mais, de forma direcionada, uma afirmação. O que habita. Aqui na tradução de vocês é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa palavra Altíssimo, irmãos, ela é direcionada a Deus na Bíblia por 30 vezes. Altíssimo, Altíssimo. E ela está falando acerca de Deus. Mas perceba que os salmos da proteção que alguns levam, que alguns dizem que é o salmo da proteção, está dizendo na primeira frase do texto o seguinte, ó: aquele que habita. Aquele que habita, ou seja, essa proteção, esse esconderijo, ele não é para todos, ele não é geral. Ah, não, eu li o salmo, estou protegido. Não, não, não. Existe uma condição para que haja essa proteção. Você precisa habitar. Você precisa habitar. Então é aquele que habita. E convenhamos, irmãos, que habitar não é para qualquer um, porque habitar é um lugar que você conhece, que você tem intimidade, que você tem liberdade. É que nem quando a gente vê, quando você vê uma pessoa com dificuldade de participar de um culto, que o culto é pesado, sabe, é porque está faltando intimidade, desejo, porque quem gosta, quem ama o tabernáculo, o templo, a igreja, os irmãos, a presença de Deus, aqui ele se sente em casa. Entendeu? Se sente em casa. Não é o tempo que condiciona se você vai vir ou se você vai estar ou não. Se tiver chovendo, você vem. Se tiver frio, você vem. Se tiver calor, você vem. Se você estiver angustiado, você vem. Porque não é essas coisas, aleluia, que define se você vem ou não. É a sua intimidade, é o desejo, a liberdade que você tem em estar na presença de Deus. E aqui, perceba que na primeira sentença do versículo está dizendo, ó, o que habita no esconderijo do Altíssimo. E essa palavra esconderijo, o que é um esconderijo? O que é um esconderijo? Entendeu? Sei que alguns vão dizer, é o lugar onde alguém se esconde. Mas um lugar que alguém se esconde não é exatamente um esconderijo. Pode ser ali um lugar onde a pessoa está se escondendo, mas não é exatamente um esconderijo. Porque a conotação para esconderijo são lugares altos. Lugares onde poucas pessoas têm acesso. Ali é uma proteção. Estou ficando com a garganta seca e mais seca. Ali é uma proteção para essas pessoas que não têm tanto acesso. Então não é qualquer lugar. Glória a Deus. E outra coisa, há determinados esconderijos que não dá para se habitar, não dá para viver. Perceba que esse esconderijo que a Bíblia está dizendo aqui, que o salmista está dizendo, ele está se falando do próprio Deus. Tu és o meu esconderijo. Vai segurando, ó. Agora olha só. Você habita no Altíssimo? Ainda tem irmão que fala, mas quem é o Altíssimo mesmo? Né? Você vive no esconderijo? Só que percebe isso aqui, irmãos. Isso aqui não está dizendo que nós não sofreremos provas e angústia. Não seria gostoso se estivesse assim? É ou não é? Tu habita no Altíssimo, tu se mantém dentro do esconderijo e a tua vida é rosa, é top. Mas não é isso. Ó, então perceba aqui, senhores, senhoras, e a gente vai ver ao decorrer do texto, porque esse texto aqui também tem promessa de Deus aqui, se der tempo nós vai falar. Perceba que o salmista anela habitar no Altíssimo, anela viver no esconderijo, sabendo que ele não está isento das mazelas que a vida propõe.
gente está na igreja, é ou não é? Mas a gente sofremos perdas, decepções, traições, angústias. É ou não é verdade? Tem dia que a angústia parece que vai nos matar. Porque nós estamos sujeitos a isso. Olha que coisa interessante. Eu estou protegido, mas eu estou vulnerável. Eu estou guardado, mas eu também corro riscos. Glória a Deus. E aqui, aí a gente precisa acordar para isso aqui, ó. Porque é o seguinte, se a gente fosse dar uma definição prática, vamos lá, vem comigo. Se a gente fosse dar uma definição prática do que se trata esse esconderijo, numa ótica natural, seria eu estar guardado, com tudo ao meu dispor, sem o alcance dos meus inimigos. É ou não é? Seria o top. Só que aí, quem que a gente pode usar como exemplo? Nós podemos usar como exemplo o próprio Elias. Elias, ele é prova viva que ele viveu o esconderijo de Deus. Você vai lá no texto, vai dizer o quê? Ele diz assim, olha, não haverá chuva mais, senão segundo a minha. O que Deus diz para Elias? Vai, olha a palavra de Deus, vai e esconde-te, e desce até o ribeiro de Querite, e lá eu vou enviar com que os corvos te sustentem. Para quem conhece, eu trouxe uma palavra, um ensinamento sobre Elias. Lembra? Propósito para o altar. Quem lembra dessa mensagem? Aproveita, tem duas no YouTube ainda, hein? Na íntegra, vai sair do YouTube. Entendeu? Sabe? E o que aconteceu? Quando Elias reapareceu, olha a palavra de Acabe. Que ele esteve procurando por ele. Vocês não acham? Vocês são inteligentes, e muito. Alguns nem tanto. Mas, sabe, vocês são inteligentes. Vocês não acham que Acabe saiu de cavalo procurando Elias? Acabe mandou todos os seus homens procurar Elias por todas as redondezas, por todos os lugares. Ô irmão, por que não acharam? E aí eu falo para vocês acham que eles não procurariam junto ao ribeiro, já que estava na seca de água? Como é que não acharam o profeta lá junto ao ribeiro? Será que alguém já pegou isso aqui que eu tô falando? Acabe mandou os seus melhores homens procurar Elias, e eles procuram por todos os lugares. É capaz deles passarem pelo ribeiro, Elias está comendo carne e os cabras não via ele. Pastor, e por que tanta confiança nisso? Porque foi o próprio Deus que disse para ele, desce ao ribeiro. Então, aprendemos uma coisa aqui. Se Deus nos dá uma ordem, uma palavra de obediência, irmãos, Ele diz para você fazer, faça, porque Ele garante a tua proteção. Oh glória! Ele garante a tua vitória. Ele garante, oh glória, pode se levantar quem for, aleluia, você vai ficar invisível, mas o inimigo não te toca, porque se Deus deu uma palavra, está protegido. É lindo isso. Ou seja, esse Deus, Marcelo, não é gente não. Mas a gente precisa lembrar que é para aquele que habita. É para aquele que habita. Pastor, a minha vida é toda desconcertada e tal, e eu sou todo atrapalhado. Então, tu não habita. Tu não habita. Mas é que às vezes algumas coisas dão certo para mim, eu até alcanço algumas coisas. Isso se chama misericórdia. Isso se chama graça. Mas você não habita. Porque quem habita está no esconderijo, irmão.
tranquilo. Está sossegado. Elias passou todos aqueles processos, ó. É tão verdade que, olha que coisa interessante. Deus mandou ele se esconder, não foi Deus que mandou ele se esconder? Quando Jezabel ameaçou ele, a Bíblia fala que quem decide se esconder é o próprio. Aí quando ele decide se esconder, aí Deus já não está mais no negócio. Ele vai para o monte e Deus diz para ele assim: o que tu está fazendo aqui? O que você faz aqui, Elias? Então outra coisa, se está debaixo da palavra da obediência, irmão, tem que ficar onde Deus manda. Glória a Deus. A gente precisa parar de achar, porque Deus mandou, as coisas vão fluir, ou as coisas vão cooperar como se tudo desse certo. Não. Isso aí também é um teste para nós. Se Deus mandou, independente se está dando tudo errado, eu estou pautado na sua palavra, naquilo que Ele disse. Tudo está dando errado, mas eu estou dizendo, eu confio em Ti. Eu confio na Tua palavra, Senhor. E outra coisa aqui que nós não podemos desconsiderar. A primeira frase também diz assim, ó: descansa à sombra do Onipotente. Os irmãos já acharam uma árvore boa de sombra? Aquele sol escaldante, né? Coisa terrível. Não vem falar que é o deserto, que você não conhece deserto. É tão um sol terrível. E aí você acha vocês sabem muito bem que uma das definições de uma sombra é que ela é como se ela fosse a ausência de luz. A ausência da luz, meio que como se causasse sombra. Olha que coisa interessante isso. E aqui o salmista diz assim: habita no esconderijo e descansa. Descansa. Se eu estou dizendo a vocês que nós temos vulnerabilidade, nós passamos por alguns processos, por que será que alguns crentes, em meio a tanta turbulência, ele consegue descansar? Ele consegue ficar tranquilo, irmão, sossegado, porque o poder disso está à sombra. Ele sabe que ele está guardado. Por que eu descanso? Eu estou descansando porque eu confio. Eu não vou confiar. Por que eu estou tranquilo? Eu vejo as irmãs cantando os hinos aí: descansa, descansa. Não é isso, hino? Quem te prometeu garante. É assim? Você tem mesmo. Sem mudar a letra, eu sempre mudo, né? Entendeu? Descansa, descansa, descansa. Porque quem confia, quem está pautado na palavra, ou já ouviu Deus falar, está sossegado, irmão. Glória a Deus. Está tranquilo. Ele está protegido. Aleluia. Eu repito isso. O que é que o mundo não entende em meio a essa praga? É que a igreja, que a tua família está embaixo da sombra do Onipotente. Eu vou repetir. Nós não estamos debaixo da sombra da bandeira brasileira. Nós não estamos debaixo da sombra de qualquer governo humano. Não. A sombra do Onipotente descansará. Descansa. Se nós olharmos, é que eu quero continuar, que senão a gente não vai seguir com esse trem. Mas se nós olharmos o livro de Salmos, vai dizer deles pedindo proteção nas asas. Olha que coisa interessante isso. A sombra das tuas asas me protegerá. Oh, eu estou sentindo uma graça aqui. Oh, aleluia! Traz tranquilidade.
Eu sei que de repente o exemplo é extremamente chulo, mas é quase que a mesma coisa, que no meio de tanta tempestade, ou no meio de um sol escaldante, no meio, glória a Deus, de tanta correria, você acha uma sombra, aí você chega naquela sombra, senta-se, e vem aquela brisa suave, e você se sente tranquilo. Oh, glória a Deus, é só Deus que faz isso, meu irmão, é só Deus que traz tranquilidade. Para, oh glória a Deus, de procurar sombra em lugar errado.